é a chamada máquina de Atwood. O que é uma máquina de Atwood? É basicamente um sistema formado por uma roldana de cordas que liga duas cargas. Nesse caso aqui do exemplo, a gente tem um sistema formado por uma roldana preso a um teto, uma determinada superfície no alto, e eu tenho duas cargas, uma de massa M1 e outra de massa M2, no instante zero, paradas com uma velocidade nula. Só que como uma massa é um pouco maior do que a outra, eu vou, nesse problema, considerar a massa da rodana, o movimento de rotação que ela exerce. Vamos imaginar que a gente está trabalhando com uma situação em que essas massas têm um peso muito maior do que o da rodana. E também a gente vai considerar que as cordas são ideais, elas não esticam e não dilatam, e que também não há atrito entre as cordas e a roldana. Então, são algumas considerações para deixar o problema um pouco mais fácil para a gente nesse momento. Então, o que a gente tem aqui? Nos extremos de uma corda, que passa por uma roldana ideal. Então, esse roldana ideal são esses termos que eu coloquei, e eixo fixo. Então, o eixo aqui da roldana não se move, ele está parado. Estão penduradas a uma altura H do chão. Uma massa, então, estão penduradas a uma altura H do chão, duas cargas. Uma de massa M1, que é essa aqui que está mais à esquerda, e outra de massa M2, que é essa aqui mais à direita. No instante inicial, ou seja, no tempo t igual a zero, as cargas estão em repouso. Então, imagina que tem alguma coisa que está segurando essas cargas, de tal forma que no instante inicial elas estão paradas com velocidade nula. A partir do momento que alguém que está segurando esse sistema ou alguma máquina solta, essas cargas entram em movimento. E aí o que eu quero saber é a tração na corda e o tempo T necessário para que um dos blocos atinja o solo. Como eu resolvo esse problema? Primeiro ponto, fazer o diagrama de corpo livre, cada um desses objetos, e analisar o problema de forma geral. Então, vamos imaginar aqui que essa minha massa M2 seja maior do que M1. Não tenho certeza. Meu problema não me deu esses valores, ele só me deu em forma de letra aqui. Então, se essa massa 2 for maior do que a massa 1, então quer dizer que a massa 2 vai descer e a massa 1 vai subir. Então, quer dizer que vai surgir aqui uma aceleração. Nesse caso aqui, eu já não estou mais trabalhando com problemas de estática, mas problemas de dinâmica. Então, eu tenho uma aceleração A aqui para cima, que é a mesma aceleração do corpo aqui do meu lado direito, porque eu estou considerando que essa corda não estica, é uma corda ideal também. Se essas acelerações são a mesma, ou seja, a aceleração da massa M1 é igual à aceleração da massa M2, eu consigo analisar agora, a partir da segunda lei de Newton, que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos analisar para o primeiro corpo, para a minha massa aqui, M1. Quais são as forças atuando sobre ela? Temos aqui força-peso, a força da gravidade, apontando para baixo, como sempre. Temos para cima força de tração e não temos mais nenhuma outra força atuando. São todas as forças que atuam sobre esse bloco 1. E o que eu sei, então? Bom, se a aceleração está para cima, eu vou considerar a tração positiva e o peso negativo que aponta no sentido contrário. Então, tração menos peso 1, que é o peso da massa 1, é igual a massa 1 vezes a
a aceleração. Bom, temos aqui uma primeira equação. Agora a gente pode analisar o segundo bloco. Então, temos aqui o segundo bloco, que é o bloquinho 2, e a gente também tem que as forças que atuam sobre esse bloco 2 é o peso 2, que é a força gravitacional atuando sobre a massa 2, e tração da corda, que está para cima. Tração. Essa tração desse lado aqui da corda é igual à tração do outro lado da corda, pelas considerações que a gente fez de uma corda ideal, da polia ideal e sem atrito. Então, o que a gente tem? Força resultante aqui, como a aceleração está para baixo, ou seja, esse bloco está descendo, a gente considera positivo para baixo e negativo para cima, só para ficar de acordo com a aceleração, para ficar mais, para as equações ficarem todas bonitinhas. Então, eu tenho peso menos tração, então nesse cabo de guerra, o peso está ganhando da tração da corda, vai ser igual massa 2 vezes a aceleração. O que a gente ainda pode substituir aqui? Peso 1 a gente sabe quem que é. Então, tração menos peso 1, que é massa 1 vezes Q, é igual M1 vezes A. E daqui, mesma coisa. Peso é massa 2 vezes G menos a tração, igual massa 2 vezes A. Temos duas equações, duas incógnitas. Quem são as incógnitas aqui? M2 e M1 são dados do problema. Então, se o meu problema disser quem são essas massas, eu consigo resolver tranquilamente. A aceleração da gravidade G, também sei quem é, 9,8, posso substituir. O que eu não sei são a tração na corda e a aceleração resultante desse sistema. E é isso que eu posso descobrir. A partir dessas duas equações, eu posso isolar, por exemplo, a tração aqui e substituir na equação de baixo para achar quem é a minha aceleração. É isso que eu vou fazer. Então, aqui dessa primeira equação, eu tenho que tração, vou passar esse termo aqui, ó, M1 vezes G, para o outro lado, era negativo, vai passar positivo, M1 vezes G, mais M1 vezes A, e aí eu vou substituir nessa equação aqui de baixo. Substituindo, a gente tem M2 vezes G, menos tudo isso aqui, M1 vezes G menos M1 vezes A. Então, vejam que eu só substituí o T que está aqui, esse T aqui, por toda essa expressão. Como tem um sinal de menos aqui na frente, ficou negativo esses dois termos, menos M1 vezes G, menos M1 vezes A. E tudo isso é igual M2 vezes A. Eu quero saber a aceleração, então eu vou deixar tudo que tem aceleração para um lado, a aceleração A, e tudo que tem G do outro lado. Vamos fazer aqui. Vai ficar M2 vezes A, esse menos M1 vezes A passa para o outro lado, mais M1 vezes A. Tudo isso é igual M2 vezes G menos M1 vezes G. Posso colocar aqui A em evidência. A multiplica M1 mais M2 é igual a, coloco aqui o G em evidência, M2 menos
M1. Quem vai ser a minha aceleração do sistema? Vai ser M2 menos M1 dividido, passa isso aqui para baixo, M1 mais M2, tudo isso multiplicado por G. Então, agora a gente tem uma expressão para determinar a aceleração de um sistema nesse esquema aqui de máquina de Atwood. Então, vamos supor que a massa do meu bloco 2 seja de 4 quilos e a massa do meu bloco 1 seja de 2 quilos. Qual que vai ser a aceleração A? É só substituir. Então, a minha aceleração, se a massa 2 for 4 quilos, vai ser 4, menos a massa 1 é 2 quilos, 2, dividido pela soma dos dois, M1 mais M2, que é 4, mais 2. Tudo isso vezes G, que é 9,8. Se a gente fizer essa conta, 4 menos 2, 2. 4 mais 2, 6. Então, é 2 vezes 9,8 dividido por 6. Vai dar aqui aproximadamente 6,5 metros por segundo ao quadrado. Se a gente tivesse um sistema diferente, por exemplo, uma aceleração, uma massa 2 de 10 quilos e uma massa 1 de 5 quilos, era o mesmo raciocínio. Era simplesmente a gente pegar, substituir. Então, ficaria 10 menos 5 dividido por 10 mais 5. Isso aqui vezes 9,8. Calculando 10 menos 5, 5, dividido por 15, vezes 9,8. 5 vezes 9,8 dividido por 15, daria mais ou menos 3,2 a aceleração, 3,27. Aqui, 7 metros ao quadrado. Então, essa aqui é uma expressão geral que eu posso utilizar para qualquer sistema que eu for analisar exatamente desse tipo que a gente colocou. E aí, eu sei a aceleração, posso calcular a tração, é só eu substituir em qualquer uma dessas equações. Vamos substituir nessa primeira aqui. Eu sei que tração, cadê? Vamos utilizar essa resposta aqui de baixo. Então, a tração, para o caso de uma massa de 10 e outra de 5 quilos do outro lado, a tração na corda vai ser a massa 1, que era de 5 quilos, vezes a aceleração da gravidade, 9,8, mais a massa 1 quilos, vezes a aceleração que a gente calculou, 3,27. Isso aqui daria, calcular aqui, 5 vezes 9, 9,8, mais 5, mais 5 vezes 3,7, daria 65,35 newtons, aproximadamente 5,3 newtons. Então, essa seria a tração na corda nesse momento, com o sistema sendo acelerado. Bom, gente, a gente determinou na corda, determinamos a aceleração. Agora tem um outro ponto a analisarmos nesse problema. Ele quer saber, com a carga em movimento, determine a tração na corda, determinamos, o tempo T necessário para que um dos blocos atinja o solo. Então, eu quero saber o tempo que leva para esse bloco aqui, como a gente considerou ele sendo mais pesado,
o tempo que leva para esse bloco percorrer essa distância h até chegar aqui no solo. Como é que a gente pode fazer isso? Só a gente lembrar do que a gente já estudou de cinemática. O que eu tenho? Eu tenho um determinado corpo, no instante inicial t igual a 0, e com velocidade v igual a 0, porque o problema diz que ele parte do repouso. Esse meu sistema percorre uma altura h, então um deslocamento, um ΔS igual a h, e chega aqui no solo num determinado tempo t final, que eu não sei qual que é, eu quero descobrir, mas eu sei qual que é a aceleração, porque eu calculei. Ó, a minha aceleração, caso de massas de 10 e 5 quilos, é uma aceleração de 3,7 metros por segundo ao quadrado. Então, fica muito fácil, é só usar aquela equação do sorvetão, ΔS, que é o S menos S0, igual V0T mais A sobre 2T ao quadrado. O meu ΔS é o próprio H, que a gente quer descobrir. A minha velocidade inicial, V0, é 0. A aceleração, 3,27. O tempo t, não sei, é o que eu quero descobrir, dividido por 2. Então, se essa minha altura h aqui fosse de 14,7 metros, vamos imaginar aqui que essa minha h é 14,7 metros quadrado para você, né? Então, se a minha altura h é de 14,7 metros, vamos fazer a conta. Então, como é que a gente faria essa conta? Só substituir h 14,7. O 2 que está aqui dividindo, posso passar para lá multiplicando, vezes 2. O 3,27 que está aqui multiplicando, posso passar para lá de 3,27. Tudo isso aqui igual a t ao quadrado. Portanto, para eu saber quem é t, é só, como eu estou considerando t positivo, essa raiz aqui vai ser positiva, então é a raiz de 14,7 vezes 2 dividido por 3,27, e isso vai dar, vamos fazer essa conta, 14,7 vezes 2 dividido por 3,27 vai dar 9. Raiz de 9 igual a 3 segundos. Ou seja, a gente viu, dada aqui uma altura h de 14,7 metros, para um sistema de uma massa de 10 e 5 quilos, com uma aceleração que a gente determinou de 3,27 aproximadamente metros quadrado, o tempo para que essa massa saia desse instante aqui e chegue até o chão seria aproximadamente 3 segundos. Isso é interessante. Se a gente fosse pensar numa queda livre, essa mesma altura seria percorrida em mais ou menos 1,6, entre 1,6 e 1,7 segundos. Mas como eu tenho a sustentação do outro lado de uma massa de 5 kg, a aceleração é menor do que a aceleração da gravidade e o tempo, então, como a gente esperaria, é um pouquinho maior. Então, espero que vocês tenham compreendido como a gente resolve esse exercício. Basicamente, o que a gente usou aqui foi, segundo a lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Analisou o sistema em ambos os corpos, vimos qual é o sistema de equações referentes
a massa M1 e qual que é o sistema de equações referente à massa M2. Usamos duas equações, duas incógnitas para resolver um sistema e com a aceleração determinada, a gente voltou para o que a gente já sabe de cinemática para determinar, a partir do deslocamento que era fornecido, o tempo que esse deslocamento era feito. Então, todos os problemas que a gente vai ver daqui em diante, a gente sempre vai ter que lembrar um pouquinho do que a gente já viu em cinemática. Espero que tenham gostado, tenham aprendido, tentem reproduzir todos esses exercícios